vai marcar o quinto sinal. 11 horas da manhã, gente. É com muita alegria, vocês não têm ideia, velho. Eu fico até com frio na barriga. É verdade, é frio na barriga mesmo, porque você não é todo dia que tem a alegria. E eu costumo falar o seguinte, tem gente que molda o nosso caráter, geralmente nossos pais, as pessoas que convivem com a gente, mas 11 da manhã. É impressionante como a gente consegue ter aí um espelho, ter uma pessoa para se espelhar, para poder seguir os mesmos passos. E hoje é com muita alegria que ao vivo na Rádio Bandeirantes nós temos este monstro da comunicação desse país, João Carlos Albuquerque, o canalha! Tudo bem, João? Bom dia! Que alegria, cara! Cara, é muita emoção, bicho! Pô, muita emoção. Acabei de encontrar uns amigos da ESPN na redação. E só de chegar aqui nesse palácio das comunicações do Brasil, né? Eu já estive aqui umas 3 vezes, né? Na TV, na rádio. E aí as pessoas vêm falar comigo como se eu fosse alguma coisa. Eu sou absolutamente nada. Vocês é que estão fazendo. Pô, João Paulo, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado, cara. Muito feliz. Eu acompanho vocês e me divirto muito com... As coisas mudaram muito, né? A televisão hoje é impressionante. Faz pouco tempo que eu saí da televisão, mas houve uma mudança de comportamento, de atitude e tal. Mas quero cumprimentar todos os ouvintes. Impressionante que a gente chegou exatamente às 11 horas no estúdio, né? Na hora que o Capelanes falou 11 horas... A gente britânico, hein? Britânico. Horário britânico, cravado. Mas, ô, João, de verdade, não é da boca pra fora. Inclusive, quando eu conversava com a Grela aqui, Denis Gavazzi te manda um abraço aqui, fã teu pra caramba. Mandei também. Uma mensagem pra ele. Ele me mandou aqui. Eu falei assim, mas, olha, eu sou tão caipira, sou tão fora da casinha, sou tão analógico, que eu pesquisei Denis Gavazzi hoje no meu celular, porque eu não tinha certeza se eu tinha o celular dele. Uhum. Apareceu uma mensagem dele me cumprimentando pelo Sultans of Swing no The Voice, fevereiro de 2021, que eu não respondi, porque eu não tinha visto. Caramba, meu. Não Faz tinha pouco visto. tempo, foi ontem. Porque eu saí um pouco do mundo, né? Eu não tenho dirigido mais em São Paulo. Continuo escrevendo o meu encantado, eterno livro de cinema italiano, que é meu mundo paralelo, meu passatempo. Se não fosse isso, acho que eu já tinha sido internado num hospício. Denis, que legal, cara. Grande abraço, viu? Muitas emoções. Poxa, que legal. E aí é muito engraçado que quando a gente conversava com a Grela, que eu falei, Grela, vamos pensar aqui que a gente sempre traz um convidado, né? A gente gosta de trazer, vamos lá, personalidade, celebridade, artista, jornalista, cantor, quer dizer, você se enquadra em todas elas. Eu tô mentindo? Canta, apresenta, é jornalista, é personalidade, é um cara que moldou o caráter esportivo de muita gente, inclusive o meu, por exemplo, sem dúvida alguma. E querendo ou não, a baita de uma referência, por isso que a gente fez questão, e é muito alegria da minha parte, e sem dúvida alguma dos ouvintes, que você tá aqui presente ao vivaço pra poder bater um papo. E aqui não é entrevista, viu, João? Aqui é pra gente trocar uma ideia. Maravilha. Falar um pouquinho do dia a dia, falar da história, falar da projeção também, como você falou, pô, a TV mudou pra caramba. Aí eu já te faço a pergunta, pra melhor ou pra pior? Pra mim, pra pior. Pra pior. Pra pior. Eu acho que a política se intrometeu em tudo, moldando a programação de muitos canais, né? Tirando pessoas que podiam atuar fora da casinha recomendada, entre aspas, né? E a coisa ficou muito careta, muito convencional, né? Perdemos a espontaneidade, né? Eu costumo dizer que o Brasil viveu, desde que eu me conheço por gente, viveu um momento espetacular nos anos 80. Por quê? Fim da ditadura, houve uma explosão de criatividade na música, no cinema, no comportamento, nos shows. A liberdade incrível, né? Liberdade e tal. E eu tenho a sensação que o sistema falou assim, deixa eles se espraiarem, se esbaldarem, porque já a gente puxa a cordinha de novo. Então foi um momento de
Pô, se você pensar hoje que os Titãs cantavam as coisas que cantavam no Cabeça Dinossauro, ou a Plebe Rude de Brasília, pega as letras aí, né? Hoje, a armação ilimitada na TV Globo, né? São coisas assim impensáveis hoje na televisão, na música. E foram puxando o torniquete até fazer uma coisa neutra. Então eu acho assim, muita opinião pessoal, né? Que no final você não sabe, você não tem nem ideia do que cada um pensa, do que cada um acha, porque todo mundo é obrigado a falar. É muita gente falando em cima de um jogo, em cima de qualquer coisa. Tem que ter opinião pra tudo, né? De todos os assuntos, né? Tudo você tem que ter opinião, você tem que ser a favor E você tem que se posicionar. E tem que se posicionar da forma que a pessoa quer que você se posicione, né? Você concorda? É mais ou menos assim também. E hoje muita violência, sabe? Na TV também, na minha opinião, muita igreja, muito crime, né? Enfim, eu continuo chato. Continuo chato. Imagina, velho. Mas eu gostaria de ver um pouco mais de leveza, de alegria, sabe? Dos nossos grandes ídolos da música, que raramente você escuta. Eu sou de uma época que você ligava o rádio, você ouvia Clara Nunes, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Elis Regina. E depois, nos anos 80, todas as bandas que apareceram, né? E depois as novidades que surgiam, Ed Mota. Hoje em dia você não ouve mais, né? É tudo engessado na música, no programa, mas enfim. E culturalmente mudou pra caramba essa questão musical também, por exemplo. Hoje você tem muito mais, vou dar um exemplo aqui, tá? Longe de preconceito, mas mais MC Pipoquinha, ou Ruan, sei lá o nome do sujeito, do que um Chico Buarque, um Milton Nascimento. Tem gosto pra tudo, né? Mas é impressionante como deu uma virada a própria música brasileira, né? Muita ostentação, né? Todo mundo se acha. Um monte de influencer que não influencia nada ou influencia pra mal. Ah, meu Deus. Não é mole, não. Não é mole, né? Somos sobreviventes agora aqui, Eu né? me sinto um sobrevivente, cara. Eu canto num bar, eu cantava na Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, pra variar. Compraram o quarteirão inteiro, derrubaram tudo, estão fazendo mais um mega prédio empreendimento gigante lá. E o Pedro, que era um dos donos da Mercearia São Pedro, tem um outro bar na Lapa. Ele falou, não, vamos continuar, vamos fazer o Boteco Santa Mônica virar a Mersa, a Mercearia São Pedro. E eu tô lá toda sexta-feira cantando, então vivo no cinema italiano. Tem um gato agora que me enche o saco, mas eu gosto dele. E continuo cantando, cara, que é uma coisa que eu sempre fiz e assim, nunca tive também muita convicção. Aliás, eu nunca tive, Capelanes, convicção de nada, sabe? De ser cantor, de ser apresentador, de ser comentarista. A vida foi me abrindo portas e eu fui entrando e vamos que vamos. Isso é dom também, né? As pessoas falam assim, é muita sorte. Uma vez eu entrevistei o Levir Coupe quando ele tinha lançado o livro, né? Um Burro com Sorte. Sei. E aí o Levir falou assim, então, mas o livro reflete muito a minha vida. Mas peraí, é curioso, até falei pro Levir, é difícil você ter sorte durante tanto tempo, né? Então não é só sorte também. Claro que ele fez uma relação mais jocosa com o título do livro do que propriamente com a carreira dele vitoriosíssima. Claro. Como, por exemplo, a sua. Mas você começou lá de trás. Você é de Brotas, né, João? Sou de Brotas. De Brotas. E como é que começou? Por exemplo, um dia você acordou e falou assim, cara, eu quero fazer isso da vida. Quando é que foi esse negócio? A primeira vez que eu falei no microfone de rádio, eu era um menino de 7 anos, acho, em Brotas. 7 anos? Mas eu até hoje tenho a quase certeza de que estava desligado o microfone. Eles me puseram no estúdio, os locutores lá com suas namoradas e tal, que eu frequentava a rádio para ver. Eu já tinha essa vontade de... Eu acho que uma hora eles me puseram dentro do estúdio e falaram, vem aqui, fala aí, dá a hora certa, fala alguma coisa aí e tal. E eu, nervoso, falei, que nem lembro o quê. Eu acho que a rádio não... Tava tocando música, o operador tirou o som lá do estúdio e eu... Essa é a sensação que eu tenho. Mas por que queriam botar um moleque falando no meio do nada? Mas aí em Brotas foi só isso. Com 11 anos eu já não morava mais em Brotas. E com 15, 16 eu fui morar em Santos com a família.
E lá em Santos, um dia eu acordei e falei, vou pedir emprego em rádio. Peguei a lista telefônica, olhei lá o endereço das rádios, peguei um ônibus, eu morava no Itararé, ali perto da Ilha Porchá, peguei um ônibus, desci na Praça Independência, no Gonzaga, fui na José Cabaleiro, pedi emprego na Rádio Clube. Na raça. Na raça. Na raça. Entrei, cara, tinha um corredor assim, e entrando, uma sala, outra, tudo vazio, de repente cheguei na mesa de som, um operador na mesa de som, de costas pra mim, o vidro do estúdio, do aquário, do lado de dentro não tinha locutor. Tá vazio. E aí, tocando música, e o operador ali, eu falei, oi, tudo bem? O cara virou pra trás. Eu falei, viu, eu queria trabalhar em rádio, o que eu tenho que fazer? Ele falou, você quer fazer o quê em rádio? Eu falei, esporte. Ele falou, aqui não tem esporte. A Clube, nessa época de Santos, era tipo a Eldorado antiga de São Paulo, era só música e notícia. Uhum. Aqui é só música e notícia. Eu falei, pô, errei o alvo. Ele falou, não, mas vai aqui na Avenida na Costa, a Zé Cabaleiro é paralela na Costa, vai aqui passando a linha do trem, do lado da igreja tem a Rádio Universal, eles começaram esse ano com uma equipe nova estão cobrindo os jogos do Santos e da Portuguesa Santista, e eu fui lá, Isso o operador te indicou. o operador. Olha isso. Eu fui lá a pé, mesma coisa, entrei, só que lá já tinha movimento. Tá vivo lá, né? Até o chefe da equipe estava lá, de Opa. esportes, o Pedro Macedo. E eu falei, oi, tudo bem? Viu? Eu queria trabalhar em rádio, queria saber o que eu tenho que fazer. Pedro Macedo falou, sobe aqui. Subiu ele, mais uns 2 do Departamento de Esportes, e eu, era um sobrado, no Departamento de Esportes, era em cima, tinha uma lauda escrita até a metade, a máquina, ainda na máquina de escrever. Sim. Ele arrancou a lauda da máquina e falou, lê isso aqui. Era um noticiário do programa que ia ao ar às 6 da tarde. Eu li aquilo, que eu lia jornal em voz alta em casa quando era criança e tal. Tinha essa coisa de falar. Isso vinha da sua família já ou isso veio Já de você? Meu pai e minha mãe se conheceram na Rádio Brasil de Campinas. Meu pai narrava futebol e minha mãe fazia radionovela. Mas eles incentivaram pra que você... Nada, Nada. Nunca falaram nada pra mim. Nunca? Nunca. Meu pai, pelo contrário, eu entrei na faculdade de Direito, porque meu pai é advogado, e eu terminei o colegial, não sabia o que fazer, porque já estava no rádio. Meu pai falou, faz direito, pô, você vai ter um professor em casa, biblioteca em casa, escritório, né, E eu fiz 2 anos de direito na PUC e pulei fora, né? Porque eu falei, não tem nada a ver comigo, não quero ser juiz, delegado, advogado, Desembargador. Pô, ainda que você fez 2 anos, hein? Ainda que fez bastante. Mas até. eu ia lá mais por causa do vôlei, das minas. Ah, o barzinho, a resenha, né? Puta, festa. Fizemos uma festa no Centro Acadêmico 22 de agosto, que ficava em frente ao prédio velho da PUC. Foram Martinho da Vila Porra. e Bete Carvalho. Nossa, rainha do Convidados, samba, né, que pelo- isso. Eu nunca vi alguém tão bêbado quanto o Martinho da Vila nessa noite. Nunca vi, juro, juro. O cara bateu todos os recordes, Guinness Book. Mas e aí, você tava então lá na rádio, ele arrancou a lauda que tava na máquina de Eu escrever, li o e aí noticiário você leu o todo, noticiário. E aí? Ele falou assim, ó, tudo bem. É do ramo. Você está contratado. Não, não é possível. Vem aqui Desse amanhã, jeito? Vem aqui amanhã às 9 horas da manhã que você vai cobrir o treino do Santos. Caraca. Eu com 16 anos. Eu fui embora meio atordoado. No dia seguinte, peguei um ônibus, cheguei lá às 9 horas da manhã, a rádio no ar e tal, papapi, papapá, me deram um gravador do tamanho de Um tijolaço. um tijolaço com uma alça de pendurar no braço. Isso. Ele falou pra mim, você sabe onde é a Vila Belmiro? Eu falei, sei. Ele falou, você saindo aqui da rádio na costa, sai à direita, vira a primeira travessa à direita, você vai andar aí uns 4, 5 quarteirões, você vai sair no canal 2, atravessou o canal 2, mais 2 quadras é a Vila Belmiro. Desculpa, que ano isso, João? Você lembra? 7-2. 7-2. 7-2. Eu tenho até hoje, Xará, o papel timbrado da rádio, Rádio Universal, Sociedade, Rádio Universal de Santos, papapá. Ao Santos Futebol Clube, prezados senhores, o portador desta é estagiário nesse departamento Nossa, de esporte. mentira, ainda tem. Está autorizado por essa emissora a cobrir o vosso clube na manhã de hoje. Nossa, como eram as coisas, hein? É. Como Ninguém eram me as coisas. pediu aquele papel. Cheguei com o gravador.
Vila Belmiro não tinha ninguém do lado de fora. Entrei no gramado, tinha jornalistas, repórteres da Tribuna, da Rádio Cacique, da Rádio Clube, da Rádio Cultura, da Clube não, porque não tinha esporte. Entrei no gramado, fiquei ali no gramado, conhecendo o pessoal de rádio, batendo um papinho e tal. De repente começa a subir o time do Santos para treinar. Serras, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Clodoaldo, Nenê, Só a nata. Jair da Costa, Pelé, Edu. Eu virei repórter, fiquei amigo dos caras, andei no ônibus, bati a bola com eles no treino. Não é possível. Muito louco, cara. Não, e a gente fala hoje, olha só a disparidade. Tudo bem, eu não acho que hoje teria espaço para que a gente pudesse fazer ou viver as mesmas coisas que vocês viveram lá atrás. Mas olha só o distanciamento que se criou hoje entre o jogador de futebol, Pois é. a torcida, a imprensa. Quer dizer, parece que são intocáveis. E você, no começo de carreira, os caras ainda nem te conheciam e abriram a possibilidade para que você, inclusive, batesse uma bola simplesmente com o Pelé, com o Pepe, com o Clodoaldo e assim vai. Cara, é inadmissível. Não, mudou demais, cara. É impressionante. O mundo mudou demais, né? Demais. O Brasil mudou demais, cara. A gente se acampava no litoral norte de São Paulo com 20 anos de idade, sabe? Sem medo. Montava barraca com namorada, 3, 4 casais, 2 barracas na areia da praia. E ninguém nem passava pela cabeça. Não tinha nem Rio Santos. A gente, era outro mundo. Era outro mundo, né? Era outro mundo. Outro mundo. Todo mundo que viveu a década de 80, assim, que conseguiu realmente respirar e viver, falou que foi a melhor década disparada, né? E justamente pega depois um período mais literalmente livre, mais tranquilo, com as pessoas mais leves, né? Hoje em dia tá tudo tão pesado, né, João? Demais, é demais, cara. né? O cara não concorda com você, quer te matar, exato. É isso aí. Pô, é isso aí. Ninguém precisa concordar comigo, viu? Eu falo pelos cotovelos, ainda mais que eu moro sozinho com o meu gato. Meu gato não fala. Seu gato é preto? Preto e branco. É preto e branco. Mais preto que branco. Tá. E eu falo com ele, mas ele não fala comigo. É que eu falo porque eu também tenho um gato preto, viu? As pessoas falam, dá azar ter gato preto. Eu falei, não, azar é não ter um gato preto. Mas ele também me enche o saco pra caramba. 7 horas da manhã, você quer dormir num domingo, velho? Ele vem, começa a fofar a tua cabeça. Pô, não é hora, velho. Aí você tem que ir lá, você tira o gato, aí ele sobe de novo. Aí começa a fazer barulho, aí derruba a coisa. É assim mesmo, faz parte. Ô, João, e aí então quer dizer, você mergulhou literalmente na raça pedindo emprego. E essa migração rádio e TV, inclusive, eu quero te perguntar qual formação do bate-bola da ESPN que você mais gostou? PVC, Mauro, Lúcio, Trajano, tá perguntando aqui o Denis Gavazzi. A gente vai, obviamente, mergulhar e inserir nesse mundo da ESPN porque você fez história, velho. Da mesma forma que nós tivemos tantos gigantescos personagens aqui no Grupo Bandeirantes, que moldaram o nosso caráter, na ESPN a mesma coisa, e eu vou falar pelo menos por mim. Vou falar por mim, só vou tirar o pino da granada, vou jogar e vou embora. Eu tava esperando o dia que você ia apresentar o Linha de Passe. De verdade. Eu já recebi algumas mensagens, já vi algumas mensagens assim, pô, eu devia apresentar o Linha de Passe. Eu queria muito ver, velho. Mas eu acho que não ia funcionar. Você acha? Acho. Que é um programa mais debate, mais meio carrancudo, assim, mais ácido. Eu acho que eu ia só ficar meio passando a bola, sabe? Eu não sei, a não ser que eu subvertesse completamente lá o esquema e virasse um dos comentaristas, né? Apresentador e comentarista. Porque eu encontrei agora os amigos aí na redação e comentei o seguinte, um dia meu irmão falou pra mim, cara, você fala umas coisas no ar que eu não acredito. Eu falei, eu também não. É tipo assim, uma entidade, sabe? Imitar jogador, falar umas loucuras que eu falava e tal. E lá eu respeitava muito, porque era o Trajano, o Juca e tal. Então tinha os comentaristas, né? Eu acho que eu ia ficar meio só de cabeça de área ali, distribuindo. Mas não por isso, né? Eu acho que talvez aqui... Eu não sei, como eu te falei, cara, eu acho que é a vida que manda, sabe? A vida vai abrindo as portas e algumas ela não abre. E eu me diverti. Sempre foi deixando levar também, né? Sempre, deixando levar. Nunca briguei por nada, nunca forcei barra nenhuma e tal. Eu gostava bastante do bate-bola com o PVC, o Lúcio e o Mauro.
Era a formação ideal pra você. Tinha uns arranca-rabos e tal, e era divertido. Um dia o Jô Soares apareceu lá pra ver o programa, que era um fã da gente, que eu chamei de canalha um dia, acabei ficando amigo dele. E ele foi lá, fiz bola da vez com ele também. Adorava fazer o bola da vez. Aliás, eu adoro entrevistar, Capelanes. Eu ainda tenho a esperança de trabalhar no rádio, entrevistando velhos ícones, não tão velhos assim, do futebol brasileiro e de outros esportes também. Legal, cara. Eu acho muito ruim que a gente não. Que as gerações mais recentes e tal não saibam quase nada de grandes jogadores, de grandes atletas, de grandes nomes do esporte brasileiro. Eu gostaria de fazer um Bola da Vez uma vez por semana. Também não sou muito chegado no... Porque daqui a pouco você come, eu quero fazer, então vai fazer todo dia agora também, quero ver. Todo dia também acho que cansa tudo, né? As perguntas acabam se repetindo. Você tem aí umas pílulas semanais pra poder resgatar a cultura, porque se a gente respira o futebol brasileiro de hoje, o único pentacampeão, passa muito pelo que a gente fez no passado. Se a gente não valorizar o passado, a gente tem um futuro aí à deriva. Eu pelo menos penso assim, e não é ser saudosista não. Não é ser saudosista. Muita gente fala assim, vocês só falam do passado, porque a gente tem aqui o nosso Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, que inclusive nós temos aqui vários quadros que a gente possa resgatar, momentos históricos que passaram também pela rádio. Que maravilha. E A aí, história da Bandeirantes é um escândalo. Quase 9 décadas. Você quer que a gente faça o quê? A gente faz o presente, fala do futuro, mas a gente resgata o passado. E aí a gente ouve ainda de poucas pessoas, principalmente o pessoal mais novo. Pô, mas vocês são muito saudosistas, o futebol mudou sim, a gente sabe que o futebol mudou. Mas a gente não pode normalizar que tenha mudado, por exemplo, pra pior. Concorda comigo ou não? Como o mundo, por exemplo, muitas vezes, entendeu? Claro. E não é porque mudou que você vai jogar uma pá de cal no passado. É isso. Né? Então... E música também, né? Eu sinto muita falta de... Gostaria muito de fazer um... Ontem eu tava com a Ana Paula no carro. Falei pra ela, coloca aí John Anderson, o vocalista do Yes, que depois cantou com o Vangelis, né? E também tem um hiato aí que ele canta sozinho. E é uma música espetacular. Eu falo assim, putz, eu precisava ter um programa de rádio pra tocar essas músicas, né? Que eu não ouço, né? Lugar nenhum. Eu lá no bar, por exemplo, eu toco de tudo, Capelanes. Toco música brasileira, internacional, pop, rock, romântica. Ecleticaço, né? Roberto Carlos, Bossa Nova. Olha só, roupa nova. Toco tudo, roupa nova. Eu sou fã de roupa nova, velho. Eu piro roupa nova. Cara, e essa história, só pra quem tá chegando agora, estamos ao vivo com o João Carlos Albuquerque, o canalha! De onde veio... Porque dá pra falar que canalha é um bordão? Cara, eu adoro esse nome. O Dorival Júnior, quando estava na seleção, a gente foi fazer uma entrevista com ele. Eu tava, acho que no YouTube. Ele falou assim, João... Esse ano ainda, né? Ou ano passado? Acho que o ano passado. Ano passado? Acho que o ano passado. Ele falou assim, João, eu não consigo te chamar de canalha. Eu falei, pode chamar, Dorival. É uma palavra divertida. Tem 3 vogais iguais. Só perde pra sua cidade, que tem 5 As. Araraquara. Araraquara. Canalha só tem 3. Aí ele falou, tá legal. E o Renato Gaúcho um dia chegou lá no Bola da Vez e eu falei, pô, Renato, tinha muita vontade de te conhecer pessoalmente. Eu também, canalha. Que legal. E eu chamava... A gente recebia no começo da ESPN fax, mensagem, e eu achava demais ler mensagem. E falar pros caras, põe o nome da cidade, né? Pô, que legal, cara. Já na Manchete, quando eu apresentei um jornal às 8 horas da manhã na TV Manchete, em 88, chegava carta. Nossa. Eu levava um massinho de carta pra casa, abria carta de São Luís do Maranhão, que era nacional o jornal. Carta de interior de São Paulo, do interior do Paraná. Pô, eu achava aquilo demais, sabe? Que você tá sendo ouvido, visto lá nos Cafundó do Judas, né? E... Pô... Nem sei por que eu tava falando isso de mensagem... então, quando eu recebi a mensagem mal educada... Eu lia do mesmo jeito, o fax no final falava, canalha.
e chamava de canalhas os dirigentes corruptos do futebol, das federações, dos clubes, os caras dos políticos e tal, canalhas e tal. E um dia eu falei assim, bom, canalhas somos todos, né? Em maior ou menor medida. Todo mundo tem as suas canalices e tal, mas eu falei, mas nós somos canalhas com letra maiúscula, não esses canalinhas que atuam por baixo do pano, roubando e tal. A gente é canalha do bem, falando. Uhum. E um dia eu chamei o Jô Soares de canalha, porque ele tirou um sarro de mim no programa dele, e eu falei, deixa ele comigo que vai ter troco. E eu peguei pesado, chamei ele de... Peguei pesado não, chamei ele de canalha. E ele ligou lá na TV, pegou meu telefone, ligou pra mim e eu... Cara, não sei como eu atendi, até hoje eu não sei como eu atendi. Era pra eu ficar amigo do Jô. Atendi, assim, porque não tinha identificação. Sim. Número aleatório, né? Deixa eu ver o que é. Como eu tava na TV e tal, de repente alguém que eu não tinha o WhatsApp e tal, e tava precisando falar comigo, acho que por isso que eu atendi. E falei, quem tá falando? O cara que você chamou de canalha hoje no programa. Eu falei, mas eu chamo todo mundo de canalha, eles me chamam também e tal. Ele falou, mas no meu dicionário, canalha é uma ofensa. Eu falei, mas quem que tá falando? É o Jô Soares. Eu falei, tá legal. E no fim era o Jô Soares. Eu falei, não, você achou que era brincadeira. Mas você assiste o programa? Ele falou todo dia, eu morro de rir quando você pergunta quanto é 7 vezes 8 pros convidados. E aí ficamos amigos. Que legal. Ia me ver tocar no Finnegan's, foi lá no bate-bola, fez bola da vez. Sim. Fui na casa dele algumas vezes, Poxa, a gente saía pra jantar. Caramba, mas aí quando ele te ligou, ele falou na brincadeira mesmo. Ou ele falou. Inicialmente ele falou sério. Quando eu vi que era ele mesmo, eu falei assim: então vou fazer o seguinte, amanhã eu vou me retratar. Falei, mas a culpa é sua, porque um dia você abriu o programa falando que um jornalista. O jornalista esportivo não falou que o Edmundo jogou mais que o Garrincha? Plateia. O trouxa era eu, que nunca falei que o Edmundo jogou mais que o Garrincha. E de onde ele tirou isso? Porque um dia no bate-bola que ele estava assistindo, eu falei pro PVC, pro Mauro, pro Lúcio, eu falei, escuta, nunca um jogador brasileiro atuando no Brasil mereceu ser pelo menos indicado entre os 3 indicados para a bola de ouro da France Football, da FIFA. O PVC falou o Edmundo de 97 no Vasco talvez pudesse. O Edmundo 97 pra mim foi o melhor do mundo, né? Então, eu falei ele jogava de bola, eu falei, cara, o Edmundo de 97 talvez tenha jogado mais que o Garrincha. O Edmundo de 97, que era ou nem sei se falei mais ou igual, sei lá. Jogado igual, tanto quanto, vai. Que eu acho que chegou a produção do programa do Jô mandou mastigado pra ele de outro. O cara falou que o Edmundo jogou mais que o Garrincha. Eu jamais diria isso, né? E aí na plateia ele tirou onda. Eu não vi o Garrincha jogar. Eu só vi o Garrincha em imagens de arquivo, né? TV isso. E tal. E aí, quando esse dia que eu chamei ele de canalha, eu falei assim, Jô Soares, sei lá, no programa dele, fala que entende de futebol, não entende nada, acho que nunca foi num estádio, não entende nada de futebol, canalha! E ele me ligou e tal, e no fim foi tudo. E aí depois ficou amigo. Poxa, que legal. Olha, tem uma mensagem vinda direto do céu que eu gostaria que você ouvisse aqui e que eu concordo 100% de um eterno amigo, acho que eu posso falar amigo nosso e amigo de ouvinte, de internauta, de telespectador. Cachorro safado, tá de aniversário, hein? Parabéns. Mas eu preciso dizer uma coisa. João Carlos Albuquerque, o canalha, é o Pelé da apresentação. Simples assim. Não tem essa conversa todo ano. Quem é o melhor jogador do mundo? Quem vai ganhar a bola de ouro? Enquanto o Messi estiver jogando, é o Messi. Pode dar o prêmio para ele. Enquanto o João estiver apresentando qualquer mídia, é o melhor apresentador em atividade. Digo mais, se não fosse o João, a minha carreira esportiva que começou na ESPN não teria sido possível, porque eu precisava de um apresentador fora da caixinha para poder me inspirar. E esse cara foi o João Carlos Albuquerque, que no seu caldeirão tem de tudo um pouco: esporte, cultura, música, cinema, literatura, viagem. É o pacote completo
com todas as atualizações e desatualizações. Então é isso, canalha. Te amo, você é ídolo. Parabéns. Carpe diem. Uau. Abiantou. O Rodrigo Rodrigues, que infelizmente nos deixou em meio à pandemia, é uma pessoa que eu ouço a voz, o João. Meu Deus. E eu fico arrepiado, porque é uma das melhores pessoas que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer. Repito o que você acabou de falar. Eu também. Os caras mais espetaculares que eu conheci. Puta que... Incrível. E me fala, cara, qual era a sua relação, não só com ele, mas também com as pessoas que você conseguiu, não sei nem se é o termo técnico correto falar, mas, entre aspas, revelar ou incentivar. Porque você é um espelho, uma referência pra muita gente. Cara, é inacreditável isso, sabe? Conhecer o Rodrigo foi um presente da vida, assim. Puta cara legal, bicho. Que cara legal. Nunca vi o Rodrigo falar mal de ninguém. Nunca vi o Rodrigo mal-humorado. Nunca vi o Rodrigo... Eu falava assim, pô, mas aquele cara que trabalha lá com você, não sei aonde, aquele cara é chato. Não, é nada. Cara é legal e tal. E, pá, sempre de bem com tudo. E ele não bebia, né? Não. Então ele ligava pra mim e falava assim, ó... Cachorro sem vergonha. Tô passando aí pra gente sair e não tem desculpa, hein? Que eu te levo e te trago pra sua casa. E... Cara, eu ouço até hoje na rua, cara, as pessoas param pra falar comigo. Nós fomos almoçar ontem na Vila Romana, na Pompeia. E eu perguntei era um restaurante que é dentro de uma casa térrea, assim, um negócio gigante, né, com mesa pra tudo quanto é lado. Eu chamei um garçom de uns 30 e poucos anos, 40 anos no máximo. Falei, cara, você sabe quantas pessoas cabem aqui sentadas? Ele falou, umas 300 e poucas pessoas. E saiu atendendo todo mundo. Daí a pouco ele voltou e falou assim, você trabalhava na ESPN, né? Eu falei, trabalhava. Ele falou, reconheci sua voz. Assim, cara. E tem muito isso também. As pessoas que... Eu devo ter mudado, né? De aparência. Mas as pessoas reconhecem minha voz, cara. Eu não posso falar nada. Sempre tem alguém por perto que fala assim, João Carlos Albuquerque, canalha. Pô, reconheci sua voz e tal. Quando o produtor do The Voice ligou pra mim, ele falou assim, João, eu sou jornalista, também fiz jornalismo por sua causa. Olha isso. O Felipão um dia entrou na redação da ESPN, o filho dele tinha 12 anos de idade. O Felipão veio andando na minha direção falando assim, você é um filho da... Eu falei, que será que eu falei do Felipão, né? Que o Felipão tá bravo. Assim. Eu falei, não falei nada do Felipão. Ele veio andando, você é um filho da... Quando ele chegou perto de mim, eu falei, o que foi, Felipão? Ele falou, você é um filho da... O meu filho de 12 anos gosta mais de você do que de mim. Cara, eu achei tão louco aquilo. E, o Rodrigo. Rodrigo, eu tenho certeza, cara, que não merecia esse momento que o planeta tá vivendo, essa devastação, esse medo da inteligência artificial, que hoje, de manhã, eu vi de novo um cientista israelense falando do que pode rolar com... eu vi outro dia um outro professor emérito numa plateia super selecionada, exaltando os benefícios para a medicina, para várias aplicações na indústria e tal, mas dizendo dos temores em relação a... Então acho que o Rodrigo não merecia, sabe? Esse momento de conflito, de... eu contra você, você contra o outro contra mim. Eu acho que ele era um cara iluminado. Eu tenho certeza que ele tá no céu. Não tenho dúvida. Num céu, que eu não sei como é que é também, mas num lugar bem melhor, né? Plano melhor. Num plano bem melhor, sem dúvida. Bom, eu queria agora falar sobre duas situações. Cara, você me manda calar a boca porque eu não consigo parar de falar. Não, mas justamente a gente tá aqui não é nem entrevista, viu, Xará? A gente tá aqui trocando uma ideia, inclusive. Gente, não briguem comigo, por favor.
Muita mensagem aqui, ó. Grande João Canário, tive o prazer de vê-lo tocando violão e cantando, além de tomar uma cachaçinha com ele aqui em Santos, no lançamento de um livro do Chico Sá, na livraria Realejo. Acho que em 2017 ou 2018. É o Chico Freire que mandou mensagem pra cá. Pô, Chico, que legal, cara. Me lembro muito bem disso aí. Ó, Capela, por favor, onde fica o bar Santa Mônica? Onde ele canta que eu estarei lá. Clodoaldo Patti, filho, não sei se é Passe ou Patti, acho que é Patti, tem 2 Cs aí. Onde é que fica então, Canária? Passa pra todo mundo aí, pra rapaziada. Boteco, hein? Boteco. Não é boteco, é Boteco Santa Mônica, na rua Pio 11, 71, na Lapa de Baixo. É na Pio 11, uma quadra pra baixo da Tito, da esquina da Tito. Lá na Lapa, né? Na Lapa. Pio 11, A 71. Tito, ela é perto da Coriolano ou não? É. É perto da Coriolano, né? Se você descer da Serra Corá, se você descer a Pio 11, Tá. chegou na Tito, a Pio 11 é contramão dali pra baixo. Ah, boa. Você tem que entrar na Tito. Mas no quarteirão de baixo da Pio 11 tem o bar. E no quarteirão de baixo do bar tem a Coriolano. E você se apresenta quando, que horário? Toda sexta-feira, das 8 às 11 da noite, eu tô lá cantando e batendo papo, contando umas histórias de... Vou contar a história daqui também. Claro, vamos, eu vou prestigiar. Opa, eu vou que lá. maravilha. Tem uma cervejinha gelada, Ana? Putz. Tem um petisquinho Monsagrado? Não, Então eu estarei lá. Tem a porção mercearia, tem coisa boa. provolone milanesa, tem... Nossa, o provolone milanesa pra mim é o melhor petisco que tem. Velho. Nossa tem uma Senhora. cachaçinha. Bom também, né? Não, será um prazer receber aí. Eu gosto que a galera vai. Essa sexta passada foi o doutor Ademar, um médico que disse que está me acompanhando, que eu estou fazendo live com o Ademir Quintino. Sim, eu vejo, sim. Na QTV, no YouTube, ele e o Vitor Hugo. E ele falou, pô, eu ouço você toda quinta e segunda à noite com o Quintino e o Vitor Hugo e tal. E falei, vou lá ver ele cantar e tal. Gostei, sexta-feira volto e tal, legal. E me fala uma coisa, ô Xará, eu queria agora abordar uma questão que ela me chama a atenção, que é o seguinte. Eu acho que você é um camaleão. O que é o camaleão? O cara consegue se adaptar em todas as situações. Então você consegue ao mesmo tempo debater, às vezes tem um arranca-rabo, mas sem perder o nível. Sem precisar também levantar voz, tal, sempre com argumento. Eu vou relembrar aquela treta que teve uma vez você e o Mauro César. Lembra? Acho que eu também falei alguma coisa com a Dilma também. Foi. Com o negócio dos transportes. Não vou lembrar exatamente o que era. Teve isso também, né? Que é uma coisa histórica. Tem aqui isso aqui? Tem essa... Vamos relembrar então? Onde que tá isso aqui, ô Agrana? Que eu nem sabia onde estava. Vai. Tá aqui, deixa eu ver. Tá como ela aqui, Agraninha? Fala pra mim. Mas também não... aqui, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Para Ricardo Teixeira, que vai rolar a partir da meia-noite de amanhã e se estenderá por 24 horas. Atenção, hein? A ideia é mostrar que o brasileiro está de olho no que o presidente da CBF anda fazendo. Mais informações no site foraricardoteixeira.com.br. Olha lá. Ricardinho, você achou que você fazia tudo do jeito que você queria, que todo mundo ia ficar batendo palma ou no máximo, Ricardinho gostando ótimo, menos da seleção brasileira, né? A barba está crescendo. foraricardoteixeira.com.br. E sábado, eu imagino que esteja mantida, né? A passeata no Rio de Janeiro. Tá mantida. Tá mantida. E na quinta-feira, até coloquei lá no meu blog, a Frente Nacional de Torcedores vai ter um encontro com o promotor uma audiência com o promotor do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, para justamente falar do estupro do Maracanã, né? Dos gastos absurdos e tudo que está sendo feito no estádio, do que virá. Claro, muita gente diz, agora já começaram, tem que terminar. Não é assim que a banda toca, gente. Tem que terminar, agora vamos ter que reconstruir o estádio, mas de que maneira, e a grana investida, o que vai ser do estádio depois, vão entregar para quem? Será que eu não vou pegar o Maracanã e entregar para alguém? Da mesma maneira que fizeram com o Engenhão, ou como vão fazer aqui um estádio para o Corinthians, com uma quantidade absurda de dinheiro em isenção fiscal, é muito possível que isso aconteça. Então, quanto antes as pessoas fiquem atentas e se movimentem, é melhor, evidentemente. Agora, eu espero que a Presidente da República, que demorou muito a se manifestar com relação ao escândalo na área de transportes, que ela olhe um pouco para a Copa do Mundo, né? Tem dinheiro público investido. Tem um BNDES aí fomentando a Copa do Mundo e o presidente do comitê organizador local é Ricardo Teixeira,
que é o personagem central me dessa discordar reportagem. no que diz respeito à dona Dilma, que eu acho que ela foi corajosa. Não, ela foi corajosa, mas ela demorou. Não, demorou nada. Demorou, Você minha pensa que as opinião, coisas... Não, é minha opinião, acho que ela demorou. Desculpe, a sua acho que ela opinião. demorou. Aquela coisa vinha Parece que pipocando, fica pipocando, claro que é a pipocando. sua opinião, Mauro. Não, você não tudo precisa bem. fazer essa ressalva, porque parece que toda vez que alguém te contraria, alguém está querendo brigar com você e não é Ninguém assim. está brigando com ninguém, João. Então você que está você brigando, está se reage de uma alterando. maneira mais educada, Só por fala- favor, você quando educado eu com você. discordar de alguma Tá, coisa. então tá bom, então você discorde, à vontade, fique à vontade. A minha opinião, tá, é que a presidenta da República demorou um pouco demais de tomar uma atitude de fato corajosa. Corajosa, fez uma limpeza, uma espero que ela faxina. faça algo com relação à Copa do Mundo. Pode ficar com a vontade com a palavra, para não ser contrariado e não ficar nervoso. Não, então, tá vendo? Não, Mauro, essa à vontade, é a à sua vontade. reação a qualquer... É lógico, você a tá me qualquer agredindo aqui ao vivo na Não, não estou televisão. agredindo, não. Eu sou o cara Tá bom, mais então. democrático aqui, te Tá legal. ouço e tenho Vamos em toda a frente. cautela de fazer Vamos inserções em no seu frente. comentário, porque você sempre se irrita. Tá bom, eu me irrito. Lúcio, Eu que estou irritado. Cara, isso é muito bom, João. Muito bom. Boa, Cara, é Mauro. muito bom, velho. Então, e você, assim, mesmo assim, na hora do arranca-rabo também, eu achei muito engraçado. Você tá me agredindo aqui ao vivo na televisão? Eu não tô agredindo, eu sou o cara mais democrático que tem aqui. Cara, até quando você fica bravo, você não fica, João. Ah, não vale a pena, cara. Olha, eu não me lembro de ter brigado com alguém, sabe? De trocar soco, de chegar a vias de fato. Não sei o que é isso, cara. Não, sabe, tô fora. Os caras falam, eu dou um boi pra não entrar numa briga, dou uma boiada pra não sair. Eu dou uma boiada pra não entrar numa briga. E dou 2 boiadas pra sair se entrar, sabe? Eu não quero saber, pô. O cara hoje tira o revólver e mete bala por causa de briga de trânsito. Cada bobeira, né, meu? A moto raspou no espelho retrovisor, e outra, ninguém suporta. Eu sou meio. Eu tive um hiato, né, no jornalismo esportivo, na televisão. Em 86 eu fui pro México fazer a Copa pelo pool SBT Record. E quando eu voltei lá no México, eu entrava no Jornal da Record. O Dante Matiusi era o diretor de esporte. Eu entrava dando as notícias da Copa no jornal. Quando eu cheguei em São Paulo, o Dante falou, você não quer trocar o futebol pelo jornalismo, para variar um pouco? Você está desde 72 fazendo futebol? Eu falei, quero. Você vai apresentar o Jornal da Record e o São Paulo à tarde, junto com a Silvia Popovic, o Paulo Marcum, a Regina Pitocha, o Fausto Macedo, o Flávio Generoso e tal. Era um programa de 3 horas, com 47 graus de temperatura no estúdio, na Avenida Miruna. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado? Nem um ventiladorzinho? Era de arrancar A carapaça, né? Nossa, que coisa impressionante. E eu fiquei fazendo jornalismo, né? Primeiro na Record, apresentava o jornal à noite, depois na Manchete, depois no SBT, fiz um pouco de TV Escola na TV Cultura, depois voltei com Osmar Santos na Manchete de novo, já no bairro do Limão, nos anos 90, para fazer esporte lá na grande jogada do final de semana. E depois veio a ESPN, que eu considero que é o grande momento que eu vivi na televisão, porque foi longo e foi prazeroso e tal, foi bem legal. E eu lembro de coisas incríveis, assim, a Tereza Lajolo, quando a Luísa Erundina se elegeu prefeita de São Paulo, a Tereza Lajolo foi, se eu não me engano, a Tereza foi indicada secretária de Transportes, como o Mauro cita nessa discussão aí. Tema do debate. É. Ela foi dar uma entrevista lá pra mim. Eu entrevistei até o Adolfo Pérez Esquivel, naquele programa que a gente fazia, o argentino Nobel da Paz, Dom Paulo Evaristo Arns, Erasmo Dias, Delfim Neto, Paulo Maluf. Entrevistei todo mundo naquele programa. Era das 8 às 8h30 da manhã e tinha uma entrevista de 10 minutos. Isso antes desse debate, por exemplo, né? É. E um dia a Tereza Lajolo, eu falei, e aí, como é que tá? Né? Ela falou assim, João, tinha CMTC naquela época. Eu fui conhecer a CMTC junto com os meus assessores, indicada já pela prefeita, que já tomou posse, como nova secretária de Transportes. Me puxaram para dentro do sindicato, a cúpula lá da CMTC, me puxaram para dentro de uma sala e falaram assim, a senhora que é a nova secretária de Transportes? Sou eu, sim, muito prazer. É o seguinte, dona,
só para dizer que aqui as coisas funcionam assim, 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 a senhora não se meta. Ela falou que deram uma intimidada nela, cara. Nossa. Você vê o ranço que era o Brasil Era uma coisa terrível. Então eu saio em defesa, assim, de pessoas que pagaram um preço e... Tá na política, não, porque... Não, se a gente também é um caminho sem volta, a gente não sai mais também. Sem volta. Mas depois dessa discussão também, você tranquilo, de boa, com o Mauro, né? Acaba o programa, já era. A gente também arranca o rabo, às vezes, aqui, eu, Quesada, Pretzel, Capriotti, o Denis e tal. Terminou o programa, essa chavinha vermelha aqui tá desligada, irmão? Tá tudo certo. Claro, tá tudo bem, entendeu? Porque é discussão esportiva. Eu acho que a partir do momento que você leva pra uma discussão que, graças a Deus, a gente nunca levou pra cunho pessoal, aí é outra conversa. Eu briguei com o Lúcio de Castro, briguei com o Fernando Vitorino, briguei com o Mauro, briguei com o PVC, mas era assim, ali no ar, não, sabe, a gente saía conversando e tal, no máximo falando assim, putz, é muito chato, não sei o que e tal, e fica por isso mesmo. E dane-se, né? 11h45 marcando o quinto sinal, e tem um outro termo aqui, a gente colocou aqui de uma discussão, vamos lembrar alguma coisa também curiosa, engraçada, que foi naquela oportunidade que inclusive eu tava assistindo nesse dia, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era criança, mas eu lembro muito bem disso aqui, ó. Não chove! São Pedro, o que há, São Pedro? Não vai mais com a cara da gente? Hein? Achei que ele ia responder no ponto. Mais de 2 meses sem chover. Diz que tava um calor ontem no tal do Melão. Melão? Lá em Varginha. O dia que eu falei aqui do abaixo as armas e o silicone, é porque não aguento mais. Mulher melão, mulher abacate, mulher tomate, mulher... Isso as mulheres fruta, tem as mulheres vegetais, né? Samambaia, erva doce, erva cidreira. Tem mulher filé também, João. Mulher... Deus o livre, eu vou falar pra você, é mulher de tudo, pra tudo quanto é gosto. Mulher berinjela, mandioca, abóbora. Quanta besteira, né? Esse programa era muito bom. Vocês falavam de tudo, velho. Vocês juntavam tudo, misturavam tudo e no final dava certo. Eu mandei uma mensagem pro Trajano há um mês ou 2 atrás, falando assim, Trajano, quanto mais eu fico velho, mais eu me dou conta de que você proporcionou uma pequena revolução na televisão, até que os caretas... falaram, cara, não dá. Até parece que a gente também fazia uma suruba lá no ar, né? A gente era fora da casinha, mas de boa, né? Tinha limite, vai. Era uma zoeira, mas com limite, assim, não virava o fio. Muito. Eu me lembro uma vez que o Formiga falou alguma coisa no ar... De duplo sentido. Ele falou assim, bicho, isso aí a gente não fala aqui e tal, assim, de boa também. E hoje em dia, cara, como é que você enxerga? Porque, por exemplo, ó... Tem muita gente legal hoje em dia. Tem uma geração nova muito legal. Tem coisa boa pra caramba, não é claro. que eu odeio, não, as coisas atuais. Sim. Eu ouço, assisto... Sabe o que é, João? Vou falar por mim, que sou um cara muito menos experiente que você. Então estamos aqui para trocar uma ideia. Você que está ouvindo aí, assistindo também aqui no YouTube, fica à vontade para concordar ou discordar. O que eu enxergo? Eu cansei de falar aqui do show do esporte da Band. Cresci assistindo. Outra coisa que eu cresci assistindo, que meus pais eram apaixonados, era no Sai de Baixo. Meus pais amavam Sai de Baixo. Em casa era uma gritaria danada, porque eles davam risada pra caramba. Miguel Falabella, que era o Caco Antibes. Você tinha a Cassandra. Você tinha muita coisa boa. Hoje em dia, esse tipo de humor, cara, eu acho que ele não passaria. Não passaria. E era uma coisa que, não faz tanto tempo lá. Hoje em dia é algo impensável você falar sobre esse negócio. Você pegar e falar, eu tenho horror a pobre. O cara que fala isso hoje no ar, por mais que seja de um termo jocoso, uma brincadeira, tem sempre um avestruz, um abutre atrás da porta para poder esperar um pequeno deslize para poder cancelar você. Então essa política do cancelamento fez muita gente perder a sua essência. Muita gente que tinha aí uma vontade de ter uma liberdade maior para poder trabalhar, não pode, porque você não pode falar e fazer mais nada também. Então isso ficou muito chato. Tem coisa boa pra caramba. Mas com essa questão de tudo se politizar, tudo você ter a cultura do cancelamento, tudo você querer lacrar, tudo você querer falar... Cara, não sei onde a gente vai parar. Não sei se você pensa dessa forma também. Não, eu penso exatamente como você.
muita patrulha, sabe? Patrulha, é isso. Todo mundo é patrulhado hoje por um cara fanático religioso, fanático de direita, fanático de esquerda. É uma patrulha permanente e tal. Todo mundo já quer processar, todo mundo... Sabe, a gente adotou uma coisa americana, né? Vou botar no pau. Vou falar com o meu advogado. Você vai ver. Ou então fazer uma representação ao juiz contra fulano porque falou não sei o quê. E hoje escancara-se nos programas ditos humorísticos, né? Que eu não vejo graça muito assim. O escracho e às vezes até coisas mais pesadas do que as sugeridas antigamente, mas assim já é uma linguagem mais chula, que aí já não incomoda muito, porque é lixo rolando, escorrendo pelos ralos e tudo bem. Eu sei lá, eu não consigo... Mas acho que tem muita coisa legal, muita gente legal e muita gente que foi limada, né? Se hoje eu vi o Alceu Valença dizendo que até os anos 80 eles ganhavam disco de ouro, o cantor brasileiro ganhava disco de ouro, quase todos, porque tocavam, faziam shows, as pessoas compravam os discos. Quando começaram a entrar as majors internacionais, esses caras foram perdendo espaço para o que interessava às grandes decididoras do que tocar, do que é sucesso e tal. E os caras caíram na estrada fazendo show por conta pro João Bosco, Alceu Valença, todo mundo, né? Mudou porque deram prioridade para quem fazia uma coisa rasteira e com investimento maciço, né? De dinheiro, festas e caminhonetes e chapéus e... Calça apertada. Puta. 11h51, estamos com o João Carlos Albuquerque. João, queria que você falasse sobre a questão de torcida / jornalista. Você publicamente já falou, torcedor do Santos, concorda? Sim. Tudo beleza. Você desde sempre falou o time que você torce? Ou você em determinado momento, puxa, será que eu falo? Será que vale a pena? Será que eu dou uma segurada? Porque tem muita gente que entende o seguinte, isso aí uma vez eu conversei com o Mauro Betti, tava conversando com o Mauro Betti, o Mauro falou assim pra mim, eu sou que nem você, eu nunca fiquei me prendendo, é que o meu time também torce pro Atlético Paranaense, que não incomoda lá muita gente, né? Mas eu acredito que, me conhecendo, se eu fosse corintiano, palmeirense, torcedor do Inter, Grêmio, seja lá o que for, eu falaria. Que eu acho que eu gosto de ser transparente o máximo possível com quem acompanha. E o Mauro falou justamente isso. Eu acho que o jornalista que ele fala o time que ele torce, ele tá sendo transparente com aquela pessoa que tá ouvindo, assistindo, seguindo, independentemente da situação. Mas eu também entendo o jornalista que ele não revela o clube de coração justamente por isso que nós estávamos debatendo. Intolerância, muita gente doente infiltrada no meio, muita violência. Como é que você conviveu com essa situação? Que sempre foi apaixonado por esporte, pelo Santos, o primeiro trabalho em rádio foi justamente cobrindo o Peixe. Como é que você lidou com essa situação? Olha, eu acho que eu só comecei a revelar sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação, né, o meu time na ESPN. No final dos anos 90, foi quando eu entrei na ESPN a primeira vez, em 98. Trabalhei até 2000, saí, depois voltei em 2005, fiquei até 2000 e sei lá quando. Eu acho que só na ESPN. Até então, nas rádios Capital e Gazeta e nas TVs, teve essa parte aí que eu fiz jornalismo e não futebol. Eu acho que eu nunca falei, não. Nunca falou porque não teve oportunidade ou não vale a pena? Não, acho que nunca me passou pela cabeça, eu não vou falar porque... Porque as pessoas têm curiosidade pra caramba, né? Mas será que ele torce pra quem? Quando eu comecei a falar que era santista, eu falei espontaneamente, assim, e tal, sem qualquer medo de represália. Porque, na verdade, eu nunca fui um torcedor de estádio. Porque eu
nasci em Brotas. Meu pai me levava em Araraquara para ver jogo da Ferroviária contra o São Paulo, Na Palmeiras, Fonte Luminosa, né? Na Fonte Luminosa. Grande Fonte Luminosa. Quando o time grande ia jogar lá, meu pai às vezes de Brotas ou de Pederneiras ia para lá comigo para ver jogo da Ferroviária. Eu falava ferrodiária, de tão pequeno que eu era. Aí uma vez nós fomos passar uma semana em Santos. Em 64, eu tinha 9 anos, meu pai levou eu e meu irmão mais velho na Vila Belmiro para ver Santos e Palmeiras. Pelé. A nata. Palmeiras ganhou de 3-2. Nossa. Também o Palmeiras era o clássico da saudade, né? Ademir da Guia de um lado, Pelé do outro e assim vai, né? Não, porque eu não, com 9 anos eu não saboreei o jogo como hoje eu adoraria. Claro. Se pudesse voltar Nossa, e ver cada esse coisa jogo. ruim hoje também. E foi quando eu conheci, foi a primeira vez que eu pisei na Vila e já fui pro vestiário com 9 anos de idade, porque o Vavá, que tinha pendurado a chuteira, o peito de aço, tinha sido bicampeão mundial, jogado na seleção brasileira de 58 e 62 com metade do time do Santos, Gilmar, Mauro, Zito, Pelé, Mengalvio, Coutinho, que eram Mengalvio e Coutinho eram reservas em 62. E o meu pai, torcedor do Palmeiras, quando acabou o jogo, todo mundo foi esvaziando o estádio e tal, e o Vavá ficou 2 fileiras para baixo da gente, nas cadeiras numeradas da Vila, conversando com 2 amigos, e meu pai prestando atenção. Quando ele falou assim, bom, eu vou lá no vestiário dar um abraço nos amigos tal do Santos, né? Ele tinha jogado no Palmeiras, o Vasco no Palmeiras, pernambucano. E meu pai falou assim, oi Vavá, tudo bem? Desculpe, nós somos de Brotas e tal, e eu por acaso ouvi você dizendo que vai no vestiário. Você se incomodaria de levar esse meu filho aqui, que é louco por futebol, Você joga tá brincando. futebol de botão, joga futebol, tem bola de capotão, joga na rua e adora futebol e não sei o quê. Ele falou, não, claro. Aí descemos todos juntos. Nossa Senhora. O Vavá entrou no vestiário do Santos comigo, como se fosse filho dele. Tá brincando. E aí eu brincava lá, que eu falei, um dia eu falei que o Pelé era forte, que os caras, o Pelé não era tão forte. Eu falei, que é esse? Eu vi o Pelé pelado. Aí virou uma... Isso aí também foi muita provocação durante o tempo. Aí, João, como é que é o Pelé pelado? Eu falei, depois eu mostro pra você. Aí, porque eu cansei de ver jogador pelado. Você entrava no vestiário depois do jogo, os caras estavam tomando banho. O narrador te chamava, eu era repórter, né, no começo. Claro. Eu falava assim, tá aqui o Edu tomando banho aqui no... Ô Edu, dá pra falar? Ele pegava uma toalha, se enrolava na toalha, saía do chuveiro, às vezes nem desligava o chuveiro, ficava falando, ficava pingando água no microfone. Surreal. A gente cheio de repórter, e os caras tudo pelado tomando banho. Há 2 semanas a Regiane Ritter veio aqui. Tava ao vivo. Ela via. Ela tava lá dentro. Exatamente. Isso. Eu trabalhei com as 2. Surreal. Isso é outro Nossa, mundo. e depois que você virou comunicador, você teve a oportunidade de falar com o Vavá sobre isso? Entrevistar o Vavá? Não. Não, né? Não, nunca mais vi o Vavá além desse dia lá na Vila Pô, Belmiro. bicampeão do mundo. Gente, não sei se você que tá ouvindo tem noção, a dimensão do que se trata. Ele não tinha obrigação de fazer nada disso. Nada, foi ouvir o seu pai, pegar você com 9 anos, levar um bicampeão do mundo, depois de um clássico, Santos e Palmeiras, e te levar no vestiário, só porque o seu pai pediu. Não, ele me achou bonitinho. Não. Te achou bonitinho? E sabe qual foi a segunda vez que eu pisei na Vila? Em 71 a gente foi morar em Santos. Tá. E um tio meu, um querido tio que morava lá em Santos, já falecido, ele um dia falou pra mim, porque eu jogava na Várzea aqui em São Paulo. Você batia uma bolinha? A gente mudou pra Santos, eu já jogava num time aqui em São Paulo. Eu tinha um time e uma namorada, e a gente mudou pra Santos. Então eu subia todo final de semana pra namorar e jogar bola. Caramba, velho. Rodamos São Paulo inteira jogando na Várzea, em clubes, Tietê, Clube Atlético Ipiranga, nos campos de Várzea, onde é o Shopping Eldorado, aqui no Clube do Mé. Clube do Mé, que virou o Parque do Povo agora, né? Joguei muito no Clube do Mé também. Então. Que era aquela terrona batida. Agora virou tudo society aqui, os campos de Várzea, né? Já começo dos anos 70, um dos campos era completamente gramado, espetacular. Eu acho que foi o único preservado. Eu não peguei esse aí, só peguei batido lá, terra. Agora é tudo society.
Pô, jogamos no Meninos do ABC, jogamos em favela, jogamos em tudo quanto é lugar, enfrentamos. E não tinha. Cara, eu me lembro de um jogo, tinha um barranco atrás de mim, com a galera assim, da periferia braba, assim. Quebrada mesmo. Os caras jogando pedrinha em mim o jogo inteiro. Eu ficava na meia-lua, terrão o campo, mas com cal pintando a área e tal. Eu ficava lá na meia-lua para não ficar tomando pedradinha. Ninguém jogou uma pedra grande em mim, só provocação, molecada. Entrar na mente. E a minha área cheia de pedrinha e tal, que às vezes. E não tinha briga, assim, não tinha invasão, não tinha, pô, vou matar, vou pegar, o nego armado, não tinha nada disso. A gente jogava na favela, jogava na periferia, jogava em qualquer lugar, jogava no campo dos caras, então a torcida era totalmente adversária e nunca rolou uma treta, cara. Olha. E em 71, sabendo disso, esse meu tio falou um dia pra mim assim, eu te inscrevi numa peneira no Santos. Eu achei aquilo uma coisa meio maluca, porque eu não tinha intenção de ser jogador de futebol. Você nunca quis? Nunca. Você jogava de quê? No gol. No gol mesmo? No gol. Não se aventurou em outra? Jogava futebol de salão na linha. Salão jogava na bem, linha. cara. Eu sempre tive a manha pra futebol, pra esporte. Joguei vôlei, joguei basquete, disputei campeonato da FUP de vôlei. Caraca. Fui técnico da seleção feminina da PUC, capitão da seleção masculina quando estudei lá. Joguei na Faculdade de Turismo Morumbi, que virou Anhembi Morumbi. Disputei campeonato intercolegial pelo Virgília Rodrigues Alves ali na Raposo Tavares, de vôlei. Rodou bastante, hein, João? E fui fazer uma peneira no Santos. Vesti uma camisa de goleiro preta, surrada, quando o preto já não fica chumbo, sabe? De tão lavada que já foi. Não tem uma foto. Essa foto eu gostaria de tá ter. brincando. Não tem 71, nada. 71, ninguém tirou ninguém foto, tinha. celular. Máximo era no tijolão e olha lá, né? E eu joguei assim, 10 minutos, 12 minutos, porque tinha 100 moleques. Entrava 10 minutos. E onde foi o teste? Foi na vila mesmo? Belmiro. Foi dentro da vila? Dentro Não da acredito. Vila. E a gente entrava e saía, né? Entrava e saía. Eu entrei, tomei um gol, defendi 2 bolas que qualquer um teria defendido. E. Pronto, saía de penca, né? Saía 10, entrava 10 minutos jogando. Aí você não ficou. Ainda bem, né? Eu já usava óculos. Ixi, goleiro. Jogo à noite, então eu não considerava jogar bola, porque de dia, até hoje, eu enxergo bem, eu jogava bola de dia sem problema, mas às vezes ia jogar à noite no Instituto Ana Rosa, na Francisco Morata. Depende da iluminação. Uns postinhos do lado, assim, de noite, eu falava, não dá pra Você vê 3 bolas na tua frente, né? Ô, João, olha, pra poder já encaminhar, pra te agradecer demais, que olha, foi uma alegria começar o domingo te ouvindo de verdade. Eu juro que da próxima vez você me coloca faltando 15 minutos pra acabar o programa. Não, pelo amor de Deus, não. Tem tanta história, pô, com 15 minutos, se deixar, eu fico até meia-noite com você aqui. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho do futebol atual. Vamos falar sobre o Santos Futebol Clube, seu clube de coração. Faço questão agora do hino do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. Ei, o Pelé falou sabonete alvinegro praiano. Você lembra a vez que ele tava cantando? O Santos é o Entende? Entendi. Entende? Você já teve uma relação legal com o Pelé? Como é que foi, cara? Até pra falar um pouco do Santos atual, mas fiquei curioso agora de te ouvir também sobre essa história. Eu entrevistei dezenas de vezes do Pelé. E um marco meu na Rádio Atlântica de Santos era assim, quando o Santos entrava em campo, o primeiro microfone onde o Pelé falava era o meu. Nossa. E se tivesse alguém que fizesse uma pergunta antes de mim, eu punha o microfone. Então ele estava falando para o Roberto Silva da Bandeirantes. Olho Vivo. Olho Vivo, trabalhamos junto. Sim. Roberto Silva era demais, engraçado, cara. Roberto Silva. Lá em Jaú, uma ventania no jogo à noite, ele falou: alô, Fiore? Oi, Roberto, informe, Roberto. Aqui em Jaú, quando tá ventando muito, o povo costuma dizer que morreu um padre. Olha, tá uma ventania hoje que eu acho que tombou um caminhão cheio de padre. Não sobrou um, Fiore. Puta, ele era muito divertido, cara. Eu trabalhei com os caras, o Rubens Pet. Estamos indo pro Maracanã de táxi, passamos do lado de uma funerária, às 7 horas da noite. Tava lá escrito funerária, não sei o quê. Atende-se a domicílio. O Rubens Pet falou: grande vantagem. Queria o quê? Que o morto viesse aqui.
as coisas assim. Eu apresentei lá em Jaú também, eu com o Alfredo Orlando e o Roberto Silva pela Rádio Capital, fazendo um jogo 15 de Jaú e Corinthians. Apresentei o Nin, que era totalmente gago e narrava jogo pela Rádio Brotense. Ele pegava o microfone Gago? E narrava jogo. Sério? E sem o microfone ele era totalmente gago. Tá brincando. Aí o Alfredo Orlando, quando a gente desceu no final do jogo, falou: Roberto, eu vou te contar, o João me apresentou um locutor de Brotas, que você não acredita, o cara é completamente gago, e durante o jogo eu olhava ele narrando o jogo, o cara narra... Não tropeçava. Roberto falou assim: pô, mas então ele devia andar com o microfone pendurado no pescoço. Sai lá em Brotas, o cara fala: ô Nin, como vai? Pega o microfone: bom dia, tudo bem? O Roberto era muito engraçado. Essa história aí é curiosa, hein? Qual que é o nome do locutor? O Nin. Nin. Tá vivo ainda? Acho que não. Não. Eu acho muito Se difícil. tiver, a gente vai atrás dele, hein? O Nin, cara, lá tem histórias fantásticas. Mas o Pelé entrevistei várias vezes, e a última vez que eu falei com o Pelé, eu estava apresentando o Bate-Bola, e o Elvídio Matos foi fazer uma entrevista com o Pelé no escritório dele aqui em São Paulo. No 2000 e, sei lá, 2010, por aí, 2000 e não sei. 2000 bolinha. É. E eu acho que eles tinham assim, será que o João entrevistou mesmo o Pelé, como fala, um monte de vezes e tal? E eu chamei o Elvídio e ele falou: ó, estamos ao vivo aqui no Bate-Bola e tal. Você lembra do Curisco, Pelé? Que era meu apelido na Rádio Atlântica, o Walter Dias me chamava de Repórter Curisco. João Carlos, o Curisco dos repórteres, ou Repórter Curisco. Ele falou: lembro, claro, mas você não viajou tanto com a gente, né, Curisco? E tal, falou, bateu um papo comigo e tal. Aí os caras falaram: realmente. Porque quando você fala que jogou bola e tal, Isso. os caras falam: Tudo lenda urbana, olha lá. Já jogou nada. Jogou onde, né? É normal. E hoje, cara, eu acho assim, um absurdo o torcedor, e mesmo que sem agressão, e cobrar jogador, né? O Guilherme já pediu para não jogar hoje contra o Bahia, porque foi ameaçado, até a família. Então, tem jogador que toma um impacto. Para alguns jogadores o impacto é enorme, o cara fica apavorado. O Guilherme já está querendo sair do Santos, né? O Gil também, que para mim deveria ser o zagueiro central, com um zagueiro de cada lado dele, e o Santos jogar num 3-4-3, sempre defendo isso, que seria um time mais ofensivo e mais defensivo, porque quando o Brasão é obrigado a fazer 10 defesas difíceis num jogo, alguma coisa está errada. A defesa é uma porcaria. Não tá... O Santos toma gol no cruzamento no segundo pau, não tem ninguém, o cara cabeceia sozinho. Do outro lado, cruza no segundo pau, no primeiro pau, todo mundo cabeceia contra o gol, e o Brasão fazendo milagre. Já vão tirar o Brasão do Santos, porque vão oferecer uma bala. Flamengo tentou já, hein? Pra mim, ele é o maior goleiro do Brasil no momento. Eu defendo a convocação dele já nessa próxima data FIFA Pois aí. é. E o Neymar, pra mim, até agora não mostrou nada, fica batendo escanteio e tentando, paralisa o ataque do Santos, que já não é tão rápido assim. A bola chega nele, ele precisa parar pra pensar: que drible que eu vou dar no cara aqui? Será que eu vou dar uma meia-lua eu vou dar um rolinho, vou dar entre as pernas e tal, e geralmente perde a bola. Foi assim contra o Sport no Recife, foi assim contra o Juventude, Mirassol. no Morumbi. Pois é, sabe? Eu acho Ele não tá aparecendo, João, não sei, cara, mas 33 anos ainda. Pô, 33 anos hoje em dia, com toda a estrutura do mundo que um clube pode proporcionar, ele pode proporcionar, através do fruto do trabalho dele, que rendeu todo o dinheiro que ele tem, justo. Mas, porra, ele parece um veterano em campo. 33 anos, parece um veterano jogando. Eu ainda dou o benefício da dúvida que na seleção com jogadores de alto nível, talvez ele seja mais humilde e de vida, e não queira ser e acho que nem seria com o Ancelotti sabe, se começar... Jogar pra ele. Se começar a jogar pra ele, o Ancelotti tira ele do time. E então eu tenho essa dúvida, mas assim, não acredito mais no Neymar, todo mundo, o maior jogador, não acho absolutamente. Enfim, e o Santos corre um sério risco hoje contra o Bahia, né? Vai jogar com um time totalmente remodelado. Sem o Neymar. Neymar não foi, porque tomou um cartão forçadaço, né? Como forçadaço, aquele do Bruno né? Henrique contra o Santos no Maracanã, também foi forçadaço.
Ele do Bruno Henrique do Flamengo, né? É tão evidente isso, né? Tá sendo inclusive investigado, né? Com essa questão do cartão amarelo e tal. O Neymar é aquela questão, né, João? Eu não sei, cara. As pessoas, elas... Cada um tem o seu ponto de vista, né? Tem gente que ama tem gente que odeia, né? Acho que a gente tem que analisar a bola. O custo-benefício é péssimo. Péssimo, porque o Santos tá devendo uma bala pra ele... E se no final do ano ele não renovar e for embora, o Santos vai ter que pagar de alguma forma, então é uma relação que pode ficar estremecida. É uma relação que o Santos tem a possibilidade de tentar se vincular ao SAF com o pai dele, que eu também não sei se é o melhor cenário. Então quer dizer, o clube infelizmente está à deriva. Pra gente poder à deriva. Pra gente poder fechar, uma pergunta de um cara que tá no seu auge intelectual. Um cara que tem todo o know-how do mundo. Um torcedor do Santos Desde 72, quando eu comecei a trabalhar na rádio. Desde 72, quando você começou a trabalhar na rádio. A gente já cansou de ouvir que o Santos é de Santos. O Santos não ficou pra trás por causa do seu saudosismo de ser de Santos e tem que ficar em Santos. Mas quando o Santos tá em Santos, infelizmente joga pra 10. Vamos lá, sendo bem legal, 12 mil pessoas com uma renda ridícula, que não paga nem o custo do estádio. E quando vem jogar em São Paulo... Tem aí uma renda de mais de 2, às vezes 3 milhões de reais, com uma torcida incrível, que é uma torcida gigante que tá pelo Brasil inteiro. O Santos é de Santos, mas o Santos está atrás dos demais rivais paulistas, porque o Santos é de Santos e não está mais em São Paulo, João. O que você enxerga dessa situação? Qual o seu signo, João? Eu sou Escorpião. Cara, eu penso muito parecido com você. Em tudo que você falou aí, e não tô puxando seu saco, não. Imagina. Eu penso exatamente assim. A Vila Belmiro, pra mim, tem que ser preservada do jeito que está, porque ela recebe 10 mil torcedores, 8 mil, 12 mil, 13 mil no máximo. A torcida do Santos é assim. Santos é uma cidade provinciana e não há nenhuma ofensa quando eu digo isso. Eu até curto cidades provincianas, né? Lugares bucólicos, sem muito... agito, sem nada, né? Aquela vidinha ali, gosto. Mais pacata, mais tranquila, sem correria, loucura. O presidente do Santos é provinciano. Assim, é uma visão muito centrada em si mesmo, numa cidade de 500 mil habitantes, Santos, né? Eu defendo que o Santos, se quiser construir uma arena, construa aqui na beira da Anchieta ou da Imigrantes, aqui no ABC. Cara, eu defendo isso. Nossa, há 200 facilitaria, anos. Arrume um terreno lá, faça arena. Eu falei Diadema lá, tem uns terrenos que você pode fazer que fica meio Santos, meio São Paulo, entendeu? Todo mundo consegue chegar. O Santos tinha a chácara Nicolau Moran na beira da Anchieta, aqui já no Planalto, né? E subia, concentrava, dormia, vinha jogar de manhã no Pacaembu e tal. Quer dizer, é a solução para o Santos. Não mexa na Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um gioiello, como dizem os italianos. Um patrimônio histórico. Arquitetônico, histórico, a casa do Pelé, uma coisa de memória afetiva. É um bairro residencial, ruas estreitas. Não vão querer fazer uma arena de 30 mil. Não vai. O Santos vai perder até o efeito alçapão da Vila, com uma arena de 30 mil. Venha jogar em São Paulo, pô! 55 mil pessoas. É molezinha, eu falo isso, defendo isso, e eu não sei qual que é o esquema provinciano de não enxergar isso e tal. O São Paulo já topou fazer essas permutas com o Santos. Joga no Morumbi, pô. E o Pacaembu também, que é um mistério, né? Derrubaram lá e enfiaram tudo no... Puta que... É duro, é duro. Assim, eu defendo essa ideia. Que o Santos... Eu sei que é algo utópico, eu sei que não vai acontecer, até porque tem muita gente que vai achar essa ideia um absurdo. Mas eu não tô nem aí também, é a minha opinião e vambora. Claro. Eu acho que a Vila Belmiro, ela tinha que ser um museu do futebol do mundo. Puta, não tem entendeu? Tombada... Fecha a Vila, faz uma cobertura, entendeu? Investe... E aí faz um museu do mundo. As pessoas da Hungria vão querer sair lá da Hungria. Gente de Budapeste, Helsinki, das ilhas não sei o que lá, vão à Vila Belmiro com patrimônio histórico do futebol mundial. E aí depois você pega o seu novo estádio e traga aí meio termo. Meio termo, sabe? Meio caminho pra quem tá em Santos pra cá. Também que você não pode tirar também o torcedor do Santos, a maior parte da cidade. Claro. Mas meio caminho pra cá, meio caminho quem tá aqui em São Paulo também pra lá. E aí você consegue não ficar tão atrás. Porque olha só, o Morumbi, que desde sempre é como
como se fosse uma arena, entre aspas. O Morumbi rende pro São Paulo grana pra caramba todo ano, porque a torcida aí lota e tal. A Neoquímica Arena, o Allianz Parque, pô, todo mundo andando pra frente. E o Santos estagnado. Até quando, velho? Então, mas só que a gente pra fala isso, a gente toma concorrer- pancada pra tudo quanto é lado, entendeu? Só que é legal, vamos viver do saudosismo e vamos esquecer o atual momento do clube, que pode jogar uma Série B mais uma vez, que pode não ter dinheiro, a dívida já passa da casa de 1 bi, e a dívida do Santos, pra mim, ela é pior que a dívida do Corinthians. Porque a dívida do Santos é de 1 bi, a do Corinthians é de 2 bi e meio. Só que o Corinthians por ano... É isso. Matou. A receita de um e de outro é matemática, entendeu? Só que os caras, eles não conseguem enxergar esse tipo de coisa. Eu só posso lamentar, né? Porque eu gosto muito do Santos, não sou santista, mas amo a história do futebol. Pois e se você é, ama a história do futebol, você ama o Santos automaticamente, né? Que legal, boa. João Carlos Albuquerque. Cara, que honra de verdade. Canalha! Fala um canalha aí pra ele. Canalha! Canalha! Que alegria. Meio-dia 15 a marcar o quinto sinal. Olha, eu até falei pra Grela. Grela, vamos fazer um papo aí de uns 45 minutos a 1 hora, né? Daqui a pouco eu vou encerrar o programa, Canalha, mas olha, de verdade, do fundo do coração, eu só posso te agradecer por você ter cara, aparecido você- aqui ao vivo no estúdio, Pô, domingão. Se eu soubesse que você era tão legal Ah, assim, que eu já isso. tinha ligado pro Guilherme e falaram, pô, me convida aí pra ir no programa. Imagina. Felipe Vieira, ouvindo a gente, nosso apresentador aqui, falou, cara, que baita resenha, baita entrevista. Não é nem entrevista aqui, cara, que é um bate-papo, jogar conversa é fora, do mas a conversa agregadora, né, espero. Eu gosto quando é assim. Eu, quando faço entrevista, fazia no Bola da Vez e tal, era meio assim, né? É, né? No final assim. falava assim, vamos tirar um braço de ferro aqui pro cara. Aquele canalha do... Como é que chama o centroavante lá, que era o... Eu Tenho a Força... O He-Man, Rafael Moura. Rafael Moura. É. Fortão, maior do Isso. que eu, mais alto. e Loirão, tal. Loirão, bonito. Parecia mesmo o He-Man, né? É. Aí eu falei pra ele assim, ó, no final eu vou falar pra você, pra gente tirar, deixa eu ganhar no braço de ferro. Aí, lógico que eu falo que foi tudo combinado, que, pô, só pra dizer que ganhei do He-Man aqui. Ele falou, tá legal. No final, fazer um braço de ferro, vamos ao vivo. E pum! Deitou meu braço. Ele deitou. Falei, canalha. Nós não combinamos, falei no mar. Não combinamos que você ia deixar eu ganhar? Ele falou, não gosto de perder nem para o ímpar. O que Combinamos, perdeu, mas não o que valeu, perdeu não. de gol às vezes também é brincadeira, né? João, obrigado, viu?